Atenção, emissoras afiliadas à Rede Popular de Rádio e TV. No top de 5 segundos, entra no ar o programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Meu irmão, prossiga, porque Deus está com você. É Ele que te sara as feridas, Ele faz você vencer. Meu irmão, prossiga, não pare pelo meio da estrada, por mais que a tua cruz esteja pesada. Meu irmão, prossiga. Irmão, eu sei que às vezes faltam forças para lutar. Essa tempestade forte que demora pra passar. São momentos tão difíceis, tantas pedras no caminho, e parece até que a gente está sozinho. Coração dentro do peito, até parece sufocar, e as lágrimas nos olhos é impossível segurar. Mas uma voz grita bem alto: filho meu, não pare agora, eu já estou providenciando tua vitória. Meu irmão, prossiga, porque Deus está com você. É Ele quem te sara as feridas, Ele faz você vencer. Meu irmão, prossiga, não pare pelo meio da estrada, por mais que tua cruz esteja pesada. Meu irmão, prossiga. Se lembre, quem não luta nunca vence a guerra. Se às vezes é preciso pôr o rosto na terra, é certo que do alto vem a recompensa. Deus conhece muito bem o crente que é fiel. Quando chega a hora, manda um anjo lá do céu pra trazer a tua bênção. Coração dentro do peito, até parece sufocar, e as lágrimas nos olhos é impossível segurar. Mas uma voz grita bem alto: filho meu, não pare agora, eu já estou providenciando tua vitória. Meu irmão, prossiga, porque Deus está com você. É Ele quem te sara as feridas, Ele faz você vencer. Meu irmão, prossiga, não pare pelo meio da estrada, por mais que tua cruz esteja pesada. Meu irmão. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 17h56. Uma excelente tarde de quinta-feira para você, com a graça e com a permissão e pela vontade desse Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez para a apresentação do programa Falando de Jesus,
desde já agradecendo esse Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito por mim, que Ele tem feito por você. Deus com certeza quer que nós prosseguimos com a sua obra. Deus com certeza quer que você, meu amigo, você, meu irmão, nunca desvie, nunca perca a fé, que você possa passar por todas as suas provações, mas continue a prosseguir na obra do Senhor. São 17 horas e 57 minutos, estamos aqui com a graça de Deus, agradecendo a Ele por todos os problemas que nós tivemos, exatamente na transmissão do programa Falando de Jesus, onde várias comunidades ficaram sem ouvir a nossa programação, sem ouvir a palavra de Deus, devido a nós passarmos exatamente por problemas técnicos no nosso estúdio e também com as pessoas que são responsáveis pela transmissão via rádio online, via YouTube, via o Facebook. Estivemos aí com algum problema com o nosso site, aonde até para chegar em outras comunidades, exatamente o sinal não chegava a 100%, até mesmo nem chegou, como o caso lá do bairro Divinópolis, ao qual ontem não pôde, ontem acompanhar a programação. Nós estávamos exatamente com o sinal dando eco, com o sinal dando interferência, mas tudo pela graça e tudo pela obra de Deus. Com certeza, mesmo com as nossas dificuldades, estamos aqui colocando sempre o mensageiro, colocando sempre a palavra de Deus, porque o mais importante não é exatamente o locutor, mas sim a palavra de Deus, não mais é o mensageiro, mas a palavra de Deus. Por isso, você nessa tarde de quinta-feira, exatamente 23/11/2017, somos gratos a Deus, porque com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas provações, com tudo realmente que tem acontecido, o Senhor tem nos dado vitória, porque a partir do momento que nós amanhecemos, a partir do momento ao qual nós podemos caminhar, ouvir, falar, enxergar, se alimentar, nós somos gratos a Deus. Esse já é um ponto inicial para nós continuarmos a prosseguir nos caminhos do Senhor em primeiro lugar e também continuar fazendo aquilo que o Senhor pede. Quero também mandar um abraço para nossa querida e amiga irmã Tatiane, ela é lá de Carapina Grande, ok? E ela com certeza deve estar nos ouvindo. E nós vamos estar aqui fazendo um pré-anúncio de um evento que vai estar acontecendo evangelístico lá em Carapina Grande, mais ou menos ali em André Carlone, no dia 9 de dezembro. Nós vamos estar aqui recebendo os detalhes e você com certeza vai estar ligado nesse grande anúncio desse trabalho evangelístico ao qual a irmã Tatiane ela está responsável junto com outras pessoas. Quero aproveitar também e convidar você neste sábado aqui no bairro de Taquarum. Vai haver também uma obra missionária sob a direção do pastor Ivanildo aqui no bairro de Taquarum. Todos estão convidados para estar participando deste grande evento também neste sábado agora a partir das 19 horas. Eu acho que é a partir das 19 horas. Bom, agora na Serra são 18 horas, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por tudo Ele tem nos concedido. A você que está em vários bairros, não vai dar tempo, o horário já nos chama para a oração, não vai dar tempo, mas a você que está em qualquer lugar do município da Serra, a você que está em qualquer lugar de outras cidades do Espírito Santo, a você que está nos acompanhando também em outros estados brasileiros, fique à vontade, com certeza Deus se alegra e com certeza que você possa emprestar o seu ouvido, você possa abrir o seu coração para ouvir a mensagem ao qual o Senhor vai nos trazer nesta quinta-feira, daqui a pouquinho. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, a oração do Pai, a oração da família e em seguida a palavra de Deus. 6 e 1.
Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29. Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Diz assim, tema da mensagem é a igreja de Tiatira, ativa, porém tolerante ao pecado. Diz assim o texto sagrado, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus,
que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenha-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Temos dito várias vezes que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E foi nessa ilha, em meio a trabalhos forçados, que ele teve as revelações, visões do Apocalipse, concernente ao acontecimento daquelas igrejas locais e também em relação ao fim do mundo, aos últimos dias. E essa é a quarta carta enviada pelo Senhor da igreja. Como temos dito, mais uma vez, cada uma segue um padrão comum. Nós temos aí a cidade, temos o remetente, temos as virtudes, temos o pecado e temos a exortação em amor. Em primeiro lugar, nós vamos ver a cidade em que essa igreja foi estabelecida. E algumas curiosidades podemos citar sobre essa cidade, chamada Tiatira. Primeiro, ela era a menor cidade da Ásia, com um pequeno centro industrial. Uma cidade bem insignificante, obscura, sem importância alguma na história. Diferente, por exemplo, de Éfeso, que era uma grande metrópole, foi a primeira carta que estudamos, e diferente de Pérgamo, que é conhecida mundialmente por causa da medicina que se iniciou ali, por causa da palavra pergaminho que vem de Pérgamo. Tiatira não tem nada de relevante para se mencionar. Segundo, apesar de pequena em tamanho, essa cidade ela era grande em idolatria. A idolatria era algo comum naquela cidade. Templos de Apolo, Tirimânios, Artemis e outros podiam ser vistos em cada esquina. Cada esquina tinha um altar ao Deus desconhecido. Parece até que o apóstolo Paulo passou por ali também, Atos 17 fala da visita que o Paulo teve a Atenas. E Tiatira não ficaria muito atrás de Atenas. Terceiro, ou curiosidade dessa cidade, é que a primeira convertida da Europa era de Tiatira. Lídia, ela era vendedora de púrpura, e a púrpura era uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. E ela foi alcançada pela pregação do Evangelho, enquanto estava em uma reunião de oração à beira de um rio. O interessante é que ela ainda não era convertida, mas já orava, E a Bíblia diz que foi o Senhor que abriu o coração dela. Ela já tinha o temor do Senhor. Atos 16, 13 e 14 diz assim: e no dia de sábado saímos fora das portas, diz aqui Lucas, se referindo, ele estava junto ali naquela história, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Ou seja, me corrigindo, ela já servia a Deus, mas talvez não completamente. Precisava ouvir o evangelho completo pregado pelo apóstolo Paulo. Assim como Apolo era um grande expositor da Bíblia, mas não conhecia todo o conselho. E pessoas foram levantadas por Deus para o ajudarem no caminho certo. Então, possivelmente, Lídia foi um instrumento usado por Deus para levar o evangelho a Tiatira. Possivelmente. Não tem como se afirmar, mas tudo supõe que foi ela, esse instrumento. Deus usa mulheres também, amém? Deus usa a quem Ele quer. Quando falta homem, Deus levanta a mulher mesmo. Em quarto, o cristianismo não frutificou nessa cidade. Infelizmente, no final do segundo século, a mensagem salvadora já tinha deixado de existir em Tiatira. Infelizmente. Eles não se arrependeram. Eles não voltaram atrás. Eles não deram meia volta, vou ver. Mas continuaram na prática do pecado e, infelizmente, o evangelho deixou de existir em Tiatira no final do segundo século. Uma curiosidade, amados, é que a mais longa das cartas é Tiatira, com 12 versículos. Viu como que é longo? A mais longa das cartas, ela foi endereçada para a menos importante das 7 cidades. Tiatira é a cidade mais insignificante, mas recebeu a maior de todas as cartas. Por outro lado, quando estudamos sobre Esmirna, nós vemos que, apesar de ser a mais importante, aqui não teve nenhuma repreensão do Senhor e que recebeu apenas 4 versículos. Se você for ver Esmirna, 4 versículos apenas. Ela era a mais importante e recebeu a menor das cartas. Então Deus não vê como vê o homem. Em segundo lugar, Jesus aqui é o remetente da carta. Olha no versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Ele se apresenta aí como Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, 4 pontos podemos destacar mais uma vez nessa apresentação do remetente. Primeiro, a carta foi enviada ao anjo da igreja. Interessante que, mesmo tendo tanta coisa ruim naquela igreja, o pastor ainda era um anjo. Temos feito menção a isso em várias mensagens. E nada se sabe sobre esse líder, sobre esse pastor, e nem como o evangelho chegou propriamente dito ali, né? Já dissemos, talvez Lídia tenha sido esse instrumento, essa testemunha de Jesus na cidade de Tiatira para levar o evangelho ali. Depois de ficar algum tempo em Filipos, a trabalho, provavelmente Lídia, ao ter voltado para sua terra natal, levou aí as boas novas do evangelho. Segundo, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Versículo 18 ainda. Isto diz o Filho de Deus. Esse título de Cristo revela de maneira bem clara, transparente e direta a divindade do Senhor Jesus. E foi essa declaração de ser o Filho de Deus que levou Jesus à cruz. Essa foi a condenação. Esse foi o motivo por que o condenaram. Lá em Lucas 22, 66 a 71, diz assim: e logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo, e os principais dos sacerdotes, os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-nos. E ele replicou: se vos disser, não crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Ou seja, está confirmado, eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Ele se declarou ser o Filho de Deus. E foi morto por causa disso, claro, humanamente falando. Mas dentro de uma perspectiva divina, ele morreu por nós. Né? Ele derramou seu precioso sangue por mim e por você. Então Jesus não disse que era um dos filhos de Deus, mas o Filho de Deus. Há uma diferença. Aquele que recebe a Cristo, ele se torna um filho de Deus, certo? Um filho de Deus, mas Jesus é o Filho único de Deus, o Filho unigênito do Pai. Ele é o princípio de toda a criação. Tudo foi feito por Ele, tudo foi criado por Ele.
tudo que existe só existiu por causa dele. Ele é o Criador do universo, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Hebreus 1, versículo 1 e 2 é bem claro, quando fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, por quem fez também o universo, o cosmos. Então Jesus é o Criador dos céus e da terra. O apóstolo João diz muito claro também, lá no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3 e 10. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Então Jesus não foi criado, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não passou a existir há 2000 anos atrás, né? Ele é o eterno Filho de Deus. Miqueias 5:2, escrito 750 anos antes de Cristo nascer, se encarnar o verbo que tomou forma humana. Miqueias 5:2 diz o seguinte, já falando em detalhes aonde Jesus, o Filho de Deus, nasceria. É tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. De ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que ele está dizendo aqui? Aquele que nasceria já existia por toda a eternidade. Ele é eterno. Apesar de ter tomado a forma humana, ele não deixou de ser o eterno Filho de Deus. Isaías 9:6 é bem claro quando diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ou seja, aquele menino que ia nascer 700 anos à frente, que Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, aquele menino que nasceria, ele era o Deus Forte e o Pai da Eternidade. Imagina, Pai da Eternidade. Então, ele é divino. Jesus é o eterno Filho de Deus. É isso que significa essa expressão, isso diz o Filho de Deus. Terceiro, Jesus se apresenta como tendo olhos como chamas de fogo. Apocalipse 2:18 ainda, que tem seus olhos como chama de fogo. E essa descrição revela a capacidade de Jesus em sondar o mais íntimo dos nossos pensamentos e intenções. Até porque ele conhece as nossas motivações mais íntimas. Sendo Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece cada pecado oculto, ele conhece cada desejo secreto, ele conhece cada vontade obscura que está lá no interior. E é o Espírito Santo que constantemente vai nos sondando, nos levando ao arrependimento, porque ele sonda os nossos corações. Provérbios 21:2 diz o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Né? A pessoa acha que está no caminho certo, mas o Senhor sonda os corações. Ele sonda o mais profundo e mais escondido. Salmo 44, versículo 20 a 21 diz o seguinte: se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Ele sabe tudo, conhece tudo, sonda mentes e corações. Portanto, o melhor que podemos fazer é pedir a Deus para nos mostrar quem realmente nós somos. O melhor que podemos fazer é falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, conserta os meus caminhos, me ajuda nessa caminhada. O salmista, lá no Salmo 139, versículo 1 a 5, ele diz o seguinte: Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, antes que eu fale, né? Eis que logo, Senhor, tudo conheces. Olha que incrível. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Então, uma oração sábia: Senhor, sonda-me, ajuda-me. Vai lá no íntimo, porque só o Senhor conhece o íntimo.
O ser humano não conhece o outro ser humano. Nós não sabemos o que o outro está pensando. Nós não temos esse poder, e graças a Deus por isso. Imagina, se tivéssemos o poder de sondar mentes e corações, íamos viver perturbado e parar no hospício. Em quarto, Jesus é descrito tendo os pés semelhantes ao latão reluzente. Versículo 18 ainda. Tem os pés semelhantes ao latão reluzente. É um texto difícil, né? Mas muitos entendem que essa expressão se refere ao juízo iminente, que viria sobre não toda a igreja de Tiatira, mas sobre a vida de alguns, principalmente Jezabel, que nós vamos falar mais adiante. Aquela igreja tolerava uma mulher chamada de Jezabel. Claro que era um símbolo. Ninguém no Novo Testamento ia botar o nome de um filho de Jezabel. Era um símbolo de uma pessoa que viveu no passado, mas entende-se que foi uma mulher real, mas usada simbolicamente esse nome. Aceitava seus ensinos e se contaminava com isso, muitos daquela igreja. E ela não queria se arrepender e por isso viria o juízo e veio. Então muitos entendem que esses pés semelhantes ao latão reluzente é uma expressão que se refere a juízo. E o juízo veio. Quando você vê toda a carta, você vê que os filhos morreram, ela foi posta numa cama de dores, enfermidades e outras coisas mais. Então com Deus não se brinca. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. São as duas faces do mesmo Deus. Um Deus que ama, mas um Deus que julga. Em terceiro lugar, essa igreja era virtuosa. Muito interessante isso. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Jesus reconhece pelo menos 5 virtudes em alguns dessa igreja, não todos. Essas virtudes não eram abrangentes da toda a igreja de Tiatira. Por quê, amados? Assim como em toda igreja, toda comunidade existe o joio e o trigo. Em toda comunidade, todo grupo que se reúne, existe o justo e existe o ímpio. Existe a ovelha e existe o bode. Existe o salvo e existe o perdido. E assim acontecia também na igreja de Tiatira. Nessa comunidade havia 3 grupos de pessoas, pelo menos. Primeiro, os que eram fiéis. Apocalipse 2, 24 mostra isso. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, ou seja, não assimilaram a doutrina de Jezabel, uma falsa profetisa que tinha acesso ao púlpito. Então esses eram os fiéis, que não se contaminaram. Segundo, ali existiam os que estavam tolerando o pecado, dentro daquela mesma igreja. Apocalipse 2, 20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que se prostituam em cômodos de sacrifício da idolatria. E terceiro, estava naquela mesma igreja local os que estavam vivendo no pecado, se referindo a Jezabel e aos seus adeptos. Estavam totalmente contaminados. Versículo 21. E dele tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Então, a cada igreja, todas as igrejas, ou ela está bem, ou ela está mal, ou está em perigo. A pessoa está bem, existe os que estão bem, existe os que estão mal, e existe aqueles que estão em perigo. Ela é saudável, ela é doente e ela está morta. Isso não tem como fugir. E Jesus sabe distinguir um dos outros, porque numa mesma igreja existe os salvos e os perdidos. Existe o joio e existe o trigo. E o Senhor Jesus contou uma parábola sobre isso. E é bom até relembrar, lá em Mateus capítulo 13, versículo de número 24, Jesus falou sobre a parábola do joio, e é uma das poucas que o próprio Senhor explicou. Até porque os discípulos perguntaram o sentido. Poxa, eu fico orando, por que eles não perguntaram o sentido de tantas outras mais, né? Algumas que eles perguntaram, Jesus explicou. Agora, aquelas que eles não perguntaram, Jesus não explicou. Então nós temos que interpretar à luz do que foi já ensinado. Diz assim no versículo 24: e propôs-lhes outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo?
Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E os apóstolos perguntaram, lá no versículo de número 36, e Jesus respondeu no versículo 37 o sentido dessa parábola, dizendo o seguinte: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E foi bem claro, bem direto, sem rodeios. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, no mesmo local, havia joio e trigo. E não sou especialista em joio, mas dizem que o joio é idêntico ao trigo, bem parecido, só que não é alimento. Tá? É veneno, é erva daninha. Então, são parecidos. E, humanamente, o que o Senhor falou? Deixa crescer juntos, deixa. Porque a liderança, é claro, há alguns casos aberrantes que tem como se aplicar a disciplina, mas há casos que ficam ocultos, são muito parecidos. Então a gente não tem como identificar, nós não temos identificador de joio e trigo dentro da igreja. E até o final dos tempos vamos ter que conviver com isso. E por isso que o apóstolo Paulo, ele certa feita disse: examinai a vós mesmos se estáis na fé. Então é um autoexame. E o bom é pedir ao Espírito Santo: Senhor, será se realmente eu estou na fé? Será que se realmente eu sou joio ou trigo? Eu sou lobo ou sou ovelha? Eu sou justo ou sou ímpio? Quem realmente eu sou? Eu somo ou eu diminuo na tua obra? Eu estou acrescentando algo? Estou sendo bênção ou estou sendo maldição? É algo a se pensar. É melhor do que ficar batendo no peito, se achando como muitos. Eu sou um predestinado, um escolhido. Eu tenho um amigo que só usa esses jargões. Você é um vencedor. Eu fico com o pé atrás. Porque esse amigo não tem congregado. E eu não sei qual a linha teológica que ele veio. Então tem alguns jargões que rodam no meio da igreja que faz com que a pessoa fique anestesiada. Nunca pare para refletir, para sondar o coração, para pensar, analisar. Será que eu sou realmente salvo? Será que realmente eu já me converti? Será que eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados? Será que eu estou brincando de crente? Então é uma análise sadia, boa a ser feita. Amém? Então, numa mesma igreja, a gente salva e perdida. E a primeira das virtudes que Jesus reconheceu naquela igreja de Tiatira foi as obras. Ele disse: conheço as tuas obras. Então, não é a quantidade do que fazemos que é apreciada pelo Senhor Jesus aqui, mas a qualidade da obra que nós desempenhamos. Fazer a obra para ser visto, fazer a obra para ser elogiado, é pura perda de tempo. Dar mantimento ao pobre, vestir o nu, socorrer a viúva, o necessitado, mas para divulgar nossas virtudes é uma tolice. Pregar para receber elogios é pura vaidade. Tem gente que gosta, é caçador de elogios. Cantar para ser admirado é pura presunção. Jesus conhece as nossas motivações, conhece profundo. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Seja cantar, seja pregar, seja ajudar algum necessitado, fazer a obra que ela deve ser feita. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras testificam da nossa salvação. Nós não vamos para o céu por causa das nossas obras, mas nós levaremos as nossas obras para o céu, para a glória. Então temos que ter cuidado. Como está o nosso caminhar? Então temos que fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um dos pilares da reforma protestante. Tudo para a glória de Deus. Só a Deus a glória. Amém?
Só a Deus a glória. O homem não tem que ser glorificado. O homem não tem que ser aplaudido. O homem não tem que ser colocado como um ícone, como um Deus. Nós somos falhos, dependentes de Deus. E temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Então Jesus não vê o que esperamos ser, nem o que temos feito, nem o que pensamos que podemos fazer, e sim as nossas condições reais. Ele olha lá no fundo, o nosso caráter, a nossa motivação naquilo que fazemos, na obra que fazemos, e tudo pela glória dele. E segunda virtude, Jesus reconheceu aqui nessa igreja: conheço o teu amor. O amor é a rainha de todas as virtudes, é o maior dos mandamentos, é a coroa do cristianismo. Existem muitos tipos de amor, nós vemos na Bíblia. Primeiro temos o amor de Deus pela humanidade. É um amor universal. É aquele amor de João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é um amor incondicional, é um amor longânime, universal, é um amor eterno do Deus Santo pelo homem pecador. É um amor inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como explicar esse tal. Esse é o amor de Deus para com a humanidade. O segundo é o amor de Cristo pela igreja. Esse amor fez com que nosso Senhor Jesus fosse à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. O justo pelos injustos, o santo dos santos pelos impuros, o perfeito pelos imperfeitos. 1 João 4,10 diz o seguinte: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. Esse é o amor de Cristo para com a sua igreja, e para todos quantos são chamados, para todos que se arrependem. É um amor universal. O terceiro é o amor do homem para com Deus. Esse tipo de amor é muitas vezes falho. Eu acho que muitas, ou todas as vezes, falho. Pois o homem é egoísta por natureza. O maior dos mandamentos é amar Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior dos mandamentos. Lá em Mateus 22, 37 a 39, diz o seguinte: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, sinceramente, particularmente, pessoalmente, eu penso que todo ser humano fica muito aquém de amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E muito menos, fica muito aquém, muito longe, de amar o próximo como a nós mesmos. Eu entendo que o único ser humano que teve esse tipo de amor, tanto para com Deus como para com o seu próximo, foi o Senhor Jesus Cristo. O único. Teve esse amor perfeito. Ele amou o Pai de verdade, vivendo em conformidade com os seus mandamentos. E Jesus cumpriu literalmente, perfeitamente a sua vontade. Ele amou o próximo de verdade, morrendo numa cruz para resgatá-lo. Esse foi o perfeito amor. Isso, amados, é um pensamento meu, eu entendo assim. Isso eu entendo porque muitas seitas vão dizer que você tem que guardar os mandamentos. Você é salvo pelos mandamentos. E humanamente ninguém consegue guardar perfeitamente os mandamentos. E principalmente amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. É muito elevado para o ser humano. Talvez exista alguém que ame. Talvez exista alguém que ame a Deus com todo o coração, todo o pensamento, força, e ame o próximo como a si mesmo. Eu não sei. Particularmente, eu acho que não. Eu não amo a Deus o suficiente. E eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Que se eu me amasse, acho que eu venderia minha casa, distribuiria meus bens para todos, né? Sei lá, é um pensamento meu. É um pensamento meu. Mas isso não quer dizer que tenhamos que relaxar e não nos esforçar para amar ao máximo, né? Se dedicar ao máximo às coisas de Deus e se dedicar ao máximo ao nosso próximo. Amém? Por mais que esse amor não seja perfeito, né, temos que nos esforçar para guardar a palavra, guardar o mandamento, sabendo que não é a guarda do mandamento que nos salva, mas nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Não é por guardar regras, faça isso ou faça aquilo, mas isso também não nos dá o direito de viver de maneira relaxada. O quarto é o amor do ser humano por outro ser humano.
esse tem que ser um amor abnegado, doador, sacrificial muitas vezes. 1 João 4,8, o apóstolo diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E 1 João 4, 19 e 20 diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos, não talvez com toda a intensidade que teríamos que amar. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Essa é uma frase bem profunda. Se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, se eu não me dedico um pouquinho do meu amor para aquele que está do meu lado, que eu estou vendo, como que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Interessante que a tradição relata que quando o apóstolo João já era bem idoso e bastante fraco para caminhar, ele era levado pelos irmãos para a igreja de Éfeso, talvez levado até no colo, porque naquela época eu acho que não existia cadeira de roda, não sei. E lá ele demonstrava os membros da igreja dizendo: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Isso não está na Bíblia, tá? Mas a tradição diz que ele, bem velhinho, era levado, carregado para a igreja de Éfeso, a qual ele foi pastor também, e ali ele fazia as mesmas declarações que já estavam na sua epístola, nos evangelhos: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. E Jesus então elogiou o amor prático exercido por alguns membros dessa igreja. E o apóstolo João, ele vai direto ao assunto quando escreve em 1 João 3,16 o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus, ou caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Diz o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A terceira virtude apreciada pelo Senhor Jesus na igreja de Tiatira foi a fé. Conheço a tua fé. E existem, amados, basicamente dois tipos de fé: a fé objetiva e a fé subjetiva. E eu vou explicar. A fé objetiva tem em vista a doutrina. A fé objetiva tem em vista os dogmas. Seria a defesa da fé cristã. É aquilo que Pedro diz lá na sua epístola, 1 Pedro 3,15, que nós temos que estar preparados para responder com mansidão a razão da vossa fé. Aí entra no campo das seitas e heresias. Temos que conhecer a palavra. Quando fala de fé aqui, fala do corpo doutrinário de crenças bíblicas. Ou como Judas também diz lá no versículo 3 da sua carta. Judas 3, não Judas Iscariotes, tá? Mas Judas não escreveu nada, Judas Iscariotes. Mas aqui provavelmente Judas, irmão do Senhor por parte de mãe. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então essa batalha pela fé que Judas menciona diz respeito a doutrinas corretas, ao ensinamento certo da Bíblia. Seria essa a fé objetiva, uma fé direta, uma fé que defende a heresia, defende a Bíblia contra as heresias. É uma fé que é apologética, é aquele tipo de fé que Deus levanta alguns para defenderem. Como eu mencionei cedo no grupo de discipuladores, até de uma mensagem pregada pelo pastor Nathanael Rinaldi, falando sobre os adventistas, um dos grandes apologistas do Brasil, que morreu agora em 2016. Então foram 60 anos dedicados à defesa da fé, dessa fé objetiva. 60 anos pregando a verdade e combatendo as heresias. Combatendo em amor, tá? Não é um guerreiro santo pegando em armas, mas dentro da interpretação correta da Bíblia. Então essa seria a fé objetiva, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que essa fé é o conteúdo final da verdade. Essa fé foi entregue de uma vez por todas, de forma final. Não há outra revelação a ser recebida. Judas não deixa espaços para inovações doutrinárias. Você viu? Está sempre tendo esse modismo. Novas doutrinas, novas revelações. Meu amado, se algum dia você descobrir alguma doutrina nova, alguma novidade na Bíblia que ao longo dos anos ninguém nunca descobriu,
avalie muito a sua descoberta. Eu descobri algo que nunca ninguém pregou. Talvez você não tenha descoberto uma doutrina nova, mas uma heresia antiga. Eu descobri a verdade, inventou a roda, ninguém descobre a roda, isso é coisa antiga. Então, às vezes a pessoa vem com tanta novidade no mundo agora, estamos tão conectados, com tanto acesso agora na mídia, que há tanta heresia sendo pregada como uma novidade, algo que nunca ninguém descobriu, mas na verdade é somente uma heresia antiga. Então, praticamente toda a distorção da fé bíblica de hoje é simplesmente uma caricatura de erros doutrinários do passado. Então, quem não conhece um pouquinho da história da igreja, infelizmente fica à mercê dessas doutrinas loucas e estranhas. O outro tipo de fé é a fé subjetiva. A objetiva é a defesa da fé, certo? E a subjetiva é aquela que descansa na provisão divina. É a fé que confia apesar das circunstâncias. É a fé num Deus que cuida de nós. É aquela confiança que nós temos de que, independente do que vier, independente das circunstâncias contrárias, independente do vendaval, da tempestade, do problema familiar, o Senhor está comigo. Essa é a fé subjetiva. É a fé num Deus que cuida de nós. Provérbios 3, versículo 1 diz assim: confia no Senhor de todo o vosso coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Muitos têm fé na fé. Tem fé nos políticos, tem fé nos homens, tem fé nos líderes espirituais. Mas a fé verdadeira tem que ser colocada no Deus verdadeiro. Até porque os políticos, eles não são confiáveis. E nós estamos vendo isso. Os homens são falhos e são limitados. E os pastores, líderes espirituais, não são deuses. Apesar de terem que ser exemplo dos fiéis, sim, temos que ser modelo para aqueles que estão sob a nossa direção, essa é outra verdade, mas nós não somos 100% corretos, 100% fiéis. Temos ainda pés de barro. E as pessoas muitas vezes colocam toda a sua confiança no pastor, no líder. E quando aquele pastor cai, quando aquele pastor tropeça, quando aquele pastor tropeça de alguma maneira, a multidão cai junto. Me faz lembrar de um pastor, de um jovem, um presbítero. Na certa feita, a igreja que eu estava, eu liderava junto com Biana, o líder, o grupo de adolescentes. E nós convidamos um determinado evangelista para pregar na nossa igreja. E ele pregou, foi uma benção. Só que na pregação, ele dava algumas desmunhecadas. Sabe o que é isso, né? Dava aqueles trejeitos estranhos. E eu ficava assim, falei, tem alguma coisa estranha. E nós gravávamos a mensagem. Gravávamos. E esse jovem, esse rapaz, ele liderava 400 jovens na igreja dele. Imagina, 400, não era 120, 400. E gravávamos. E quando gravávamos no domingo, durante a semana, passávamos na rádio. Muito tempo atrás, o pastor Leir, irmão Leir, na época nem era pastor. E o que aconteceu? Quando levamos a mensagem, uma semana depois, para botar, eu comentei com um irmão, e ele falou, não bota não, que esse irmão foi pego num ato obsceno. O pastor, com alguns irmãos, foram e deram fraga nele. Ele fazia ponto de prostituição no ponto 100 réis. Homossexualismo. Então ele foi excluído e junto com essa exclusão, muitos jovens se afastaram. Ou seja, aqueles jovens estavam mirando. Infelizmente tem que ter alguém como um exemplo, mas o exemplo não foi bom e multidões caíram junto com ele, infelizmente, para a tristeza do reino de Deus. Então, amados, temos que ter cuidado. A nossa fé ou confiança deve estar única e exclusivamente naquele que morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não nos decepciona. Ele pode nos corrigir em amor. Ele pode nos disciplinar. Mas qual é o pai que não corrige ao filho a quem ama? E glória a Deus quando somos corrigidos, quando somos disciplinados, quando sabemos, temos consciência que a mão de Deus está nos açoitando. Isso é bom, é saudável. O pior é quando a pessoa está numa vida aí, de algazarra e nunca acontece nada, está no bem bom, tudo dando certo, os negócios estão prosperando, a saúde vai de vento em popa, e ele está no erro, e tudo vai bem. Então, é um alerta. Aí é o maior perigo. Mas quando estamos sendo corrigidos pelo Senhor, isso é bênção.
A quarta virtude reconhecida pelo Senhor Jesus, eu já estou terminando, foi o serviço. Conheço o teu serviço. Adam Clarke diz que o que está implícito aqui, possivelmente, provavelmente, é o serviço piedoso e benévolo às viúvas, aos órfãos e aos pobres em geral. Seria um serviço específico a pessoas necessitadas. A quinta virtude, ou que o Senhor reconhecia, foi a paciência ou a perseverança daqueles crentes. Conheço, não de todos, alguns, conheço a tua perseverança. E a palavra grega para perseverar é upomone, e traz a ideia de estabilidade, constância, tolerância. Essa palavra demonstra uma pessoa que não se desvia da sua fé, mesmo em meio às maiores provações. Perseverar é o mesmo que não desistir, continuar, não desanimar, apesar das oposições que se levantam. E aquele que quiser ser fiel ao Senhor vai sofrer perseguições. Os crentes de Tiatira sofriam perseguições, tanto de fora como de dentro da igreja. De fora elas vinham do Império Romano. O cristianismo era até então uma instituição ilegal. Não era como o judaísmo, que era legal. Eles podiam ter sinagogas no mundo todo. Era uma instituição legal, milenar, reconhecida pelo governo. Mas o cristianismo era uma novidade ainda, estava nos primórdios. Então, eles passavam por muita dificuldade. Ser cristão de verdade nessa época era difícil. O culto ao imperador era obrigatório em Tiatira. Todos tinham que oferecer incenso em memória do imperador. A crença comum da época era que Apolo, o famoso deus grego, encarnava em cada imperador romano. Essa era a crença da época. Por essas e outras, os crentes verdadeiros eram perseguidos, aprisionados e muitas vezes mortos. Mas eles não retrocediam, antes perseveravam em seguir ao Senhor. Eles não olhavam para trás por causa da perseguição, mas olhavam para o alto, de onde vem o nosso socorro. Os olhos deles estavam fixos nos céus, apesar de passarem lutas e tribulações aqui na terra. Eles eram perseverantes até a morte. Então, 5 virtudes podemos resumir aqui nessa igreja de Tiatira. A igreja era operosa, havia labor, havia agenda cheia, a igreja era marcada por amor, ela possuía a maior das virtudes do amor. O que faltava em Éfeso, que era amor, havia em Tiatira. A igreja era marcada também por fé, havia confiança em Deus e havia uma defesa da fé. Alguns não concordavam com as heresias pregadas por Jezabel. Então, a igreja também era marcada pela perseverança ou paciência triunfadora. Ela passava pelas provas com firmeza, passava pela prova cantando louvor, como diz o hino aí. Finalmente, a igreja estava em franco progresso espiritual, pelo menos por parte de alguns daquela igreja. Suas últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Concluindo, finalmente, ponto final. John Stott faz uma comparação interessante entre as igrejas de Éfeso, Tiatira, Pérgamo e Esmirna, as 4 que vimos até agora. Ele diz o seguinte: Tiatira não apenas rivalizava com Éfeso nas atividades de serviço cristão, como também demonstrou o amor que faltava em Éfeso. Perseverou a fé, preservou a fé que estava em perigo em Pérgamo e compartilhava com Esmirna a virtude da resistência paciente na tribulação. E na próxima oportunidade que nós tivermos aqui, nós vamos tratar do tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Quando estudamos a igreja de Éfeso, eu parei nesse ponto. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui tenho, porém, contra ti que toleras a Jezabel. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa cidadã muito conhecida no Antigo Testamento e no Novo Testamento e trazendo algumas aplicações para o nosso dia a dia. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos estar orando e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, te damos graças por essa palavra. Te louvamos porque a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é divina, a Tua palavra é inspirada. E quantos ensinamentos, Senhor, ela nos traz, como ela nos dirige, como ela nos guia. E nós só temos motivos, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer,
por ter conservado essa palavra até os nossos dias, Senhor. Depois de milênios, ela ainda está aqui em nossas mãos. Nós podemos lê-la, relê-la, lê-la de novo, relê-la e nos aprofundar. E mesmo nos aprofundando, está, Senhor, em águas rasas, porque a Tua palavra é eterna, Tua palavra é inexplorável. O homem não consegue ir ao limite máximo, Pai, por mais que estudemos, por mais que oremos, por mais que a busquemos, mas que o Senhor venha estar mais e mais, dia após dia, nos mostrando as Suas verdades, nos iluminando os olhos, nos guardando, Senhor, das heresias, fazendo com que tenhamos essa fé tanto objetiva como a subjetiva, essa fé objetiva que é a defesa da fé e a subjetiva que é a confiança em Ti, independente das circunstâncias, independente do tempo nublado que esteja a nossa alma, Pai, independente das trevas, independente da escuridão, independente daquilo que nós não temos respostas para dar e nós passamos, mas queremos estar confiando em Ti, Pai, em nome de Jesus, dia após dia. Guarda a nossa vida, guarda nosso domingo, Senhor, que à noite possamos estar mais uma vez aqui, Senhor. Eu Te louvo pela vida dos campeões, vencedores, que abriram mão da cama, do descanso, estão aqui para aprender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha despertar mais pessoas para isso, para priorizar a Tua palavra, para priorizar o Teu reino, para buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque eu tenho certeza que o Senhor olha com muito mais carinho para esses, Senhor, que valorizam a Tua palavra, não para aqueles que enchem a igreja de domingo. Eu sei que o Teu amor é incondicional, mas há um cuidado maior para aquele que zela por Tua palavra, e a recompensa vem de Ti, Senhor. Que o Senhor venha recompensar cada um aqui nesta manhã, não só nós aqui, mas os adolescentes que estão ali na sala também, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Jovens, novos convertidos, estão ali aprendendo, pagando o preço. E tantos velhos convertidos, infelizmente, estão agora, meu Pai, dormindo, descansando, vendo esporte espetacular e tanta baboseira. Mas que o Senhor venha ter misericórdia e abrir os olhos de cada um para a Tua glória. Em nome de Jesus, muito obrigado. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios, em conexão com a Rádio Digigospel.com.br, Rádio Cultura, Rádio Fonte e Rádio Popular, Estúdio 2, em Planalto Serrano, Rádio